Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver algumas coisas, tá? Vamos dividir em 4 partes a respeito de leucemia linfóide aguda, tá? Aspectos bem básicos, né? Só para a gente relembrar alguma coisa e, né? Para quem está começando, a gente começar, né? Vamos dizer assim, bem de leve e os aprofundamentos vêm com o tempo, tá? Então é o seguinte, ó. Então, leucemia linfóide aguda. Nós temos dois tipos básicos, né? Leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda, tá? Então, assim, o que acontece na leucemia linfóide crônica? Então, o que a gente tem é o quê? Uma mutação na célula-tronco que dá a linhagem linfóide. Então, nós temos uma célula-tronco, ela dá duas linhagens básicas, mieloide e linfóide. Então é nessa linhagem linfóide então que aconteceu o problema, tá? Então normalmente o que a gente tem, óbvio, né, é um problema em nível de DNA, tá? E o que isso faz? Faz como qualquer célula neoplásica, né? Então o sangue não vai ser diferente. Essa célula agora não é mais funcional, tá? Essa célula, além de não ser funcional, ela não obedece a mecanismos, tá? Ela começa a ficar, então, vamos assim, ela é dona de si, né? Arredondando aqui o termo, certo? Então, ela não, né, submetida a nenhum tipo de controle fisiológico, controle celular, tá? É uma célula independente, certo? Então, o que isso vai fazer? Com o tempo, tá? E às vezes esse tempo é meio curto, tá? Tem que cuidar disso. O que acontece? Então, a medula vai ser tomada. Então, a partir do momento que a medula começa a ser ocupada, então aí que vão começar a se apresentar as coisas. Então, toda vez que um paciente desse chega para a gente, ele já chegou num estágio bem avançado, tá? Então, isso aí, como todas as neoplasias, então, repito, né, a do sangue não é diferente, tá? Bom, o que a gente tem que pode causar isso, tá? Então, assim, ó, então, obviamente que são coisas, né, adquiridas, tá? Então, é durante a vida, certo? Raramente pode acontecer isso aqui de herdar, a gente vai ver ali embaixo depois alguma coisa, tá? E depois, assim, tem uma característica, ela é comum em crianças, tá? Não sendo difícil encontrar em adulto, mas é uma leucemia, tá? Vamos dizer assim, de crianças. E tem um aspecto bom, tá? Quer dizer, essas crianças conseguem sair, a grande maioria das vezes, diferente de um adulto com a mesma leucemia, que já é mais difícil, tá? O desfecho não é dos melhores, tá? Algumas características, tá? Mais incidente em homem, pessoas caucasianas, tá? E aí, então, e mais, obviamente, todo o contexto de vida, tá? Então, isso aqui é apenas uma questão de dados gerais, né? Epidemiológicos aqui isso aí não vai bater, isso não vai diferenciar nada, tá? Mas só uma anotação importante. Bom, o que pode causar? Isso, as mesmas coisas de sempre. Lembrando que, até hoje, com tudo que se sabe, tá? O fumo é a única coisa que é conhecidamente segura que pode causar câncer, tá? Certo? Então, assim, mas agora, quem tem exposição a certos tipos de grupos de produtos químicos, tranquilamente, radiação, síndromes hereditárias, aqui tem várias, mas eu quero chamar a atenção a síndrome de Down, relativamente comum, e gêmeo idêntico que teve leucemia aguda, tá? Muito provavelmente porque durante lá a gestação ele também recebeu esse, esse gene alterado, tá? E eu deixei por último aqui, ó, infecção pelo vírus HTLV, tá? Então isso aqui tem uma enorme, tá? Vou dizer, participação, será que dá para dizer isso, certo? Então assim, ó, todo mundo, tá? Então, no caso assim que eu venho de laboratório banco de sangue, tá? Doador com HTLV positivo, tá? Na minha opinião, deveria ser encaminhado para diagnóstico e para tratamento imediato, porque que não é só a leucemia aguda, mas existem várias neoplasias que são ligadas, né, linfomas, tá? Ligadas ao vírus HTLV, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser chamada atenção, tá? Aqui eu trouxe alguns dados, tá, do Brasil, 2020, pelo INCA, tá? Esperados 5.900 em homens, 4.000
1.890 em mulheres, tá? Então, isso aqui, né, são os dados dessa época aqui, tá? Mas é para chamar atenção, né, que realmente tem, tá? O fato de ser pouco não quer dizer, é uma doença que para aquele paciente é 100% e é uma doença muito grave, tá? Então, e aí o laboratório tem um papel fundamental, como sempre, tá? E então, isso aqui tem que ser bem observado, tá bom? Depois, tipos, tá? Então, assim, ó, tem que ficar bem claro. Hoje, com citogenética, com biologia molecular, com todos os recursos que tem, as leucemias estão com nome, sobrenome e até 2 sobrenomes, tá? Agora, o grande papel do laboratório é fazer o que? A separação, esta triagem, tá? Não o diagnóstico, para o encaminhamento do paciente. Então, a função do laboratório é dizer isto é uma leucemia, isto não é uma leucemia. Agora, existem 3 subtipos básicos, sim, mas é o laboratório que vai determinar isso aqui? Não, não é o laboratório. O laboratório ele tem que identificar que existe o linfoblasto e não é outra coisa. Depois os exames complementares, exames de medula, eles é que vão determinar o tipo, tá? Por que é importante o tipo? Porque em função do que? Tratamento em função do prognóstico, tá? Por isso que é importante se definir o tipo. Agora, nós, no laboratório de hematologia, o que nós temos que fazer, e muito bem feito, é definir se são linfoblastos ou se não são linfoblastos. O encaminhamento é completamente diferente. Tudo bem? Tá? Então, assim, ó, é isso que eu quero deixar aqui no início, tá? Nessa parte introdutória, que essa leucemia é bem importante, tá? Não é assim uma coisa muito difícil de se diagnosticar, às vezes como outras, tá? Normalmente ela quando vem bem explosiva, tá? Então aí fica fácil. Agora, repito o que eu falei há 5 segundos atrás. O laboratório é importante para dar o encaminhamento, ou seja, dizer este paciente está com leucemia aguda. Ah, esse paciente não está com leucemia aguda, tá? Ponto. Essa é a nossa função, certo? Obrigado então e até a próxima.